boa tarde, Brasil. Até para fugir um pouquinho desse mundo político que cada dia fica mais complicado, né? Os dias vão passando e a gente não percebe o que é que está acontecendo para valer mesmo. Novidades uma em cima da outra e a gente fica meio perdido nesse aspecto. Para dar um tempo nisso, a gente trata de outro assunto no nosso programa de hoje, falando um pouquinho de qualidade de vida, de mudanças de hábito, né? Para nós que somos meio rechonchudos, e olha que eu estou sendo bonzinho comigo mesmo, né? Me chamando de rechonchudo. Na verdade, eu sou obeso mesmo. E aí tem que mudar alguma coisa, tem que fazer alguma coisa. E quase sempre eles mandam você fechar a boca, botar um zíper e sair malhando por aí. Poxa vida, não dá para fazer a coisa de um modo diferente, não. Nós vamos descobrir a partir de agora, porque eu estou recebendo aqui 2 convidados especiais. Estou com a Cristina Pereira, nutricionista. Isso. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer imenso estar aqui, levando esclarecimento, né? Tá certo. E também com o Augusto César Olivieri, que descobri que é filho de um grandíssimo amigo nosso, né? Saudoso amigo. Isso. Seja bem-vindo, amigo. Muito obrigado pelo convite. Você é da Malhação, né? Sou da Malhação. Educador físico. Educador físico. Pratico exercício diariamente. E minha formação é A casa de ferreiro não é espeto de pau, não? Não, porque mais vale 1 grama do seu exemplo do que 1 tonelada dos seus conselhos, né? É verdade. Então, é importante a gente, o professor de educação física, fazer os exercícios para ele saber dosar para o cliente, né? Para o aluno e ter a vivência correta para passar com segurança, né? Muito importante. Você falou um negócio interessante. Eu já contei isso aqui algumas vezes, mas é sempre bom contar, né? A minha filha, que puxou para o pai, né? Rechonchuda também, né? Foi ao médico. E ela, pela primeira vez, esse médico, né? Até porque é difícil marcar um endocrinologista, né? Às vezes demora meses. E aí ela chegou, quando a moça que estava saindo abriu a porta, que ela viu o médico, ela deu as costas e foi embora, simplesmente. O médico era maior do que a cadeira, quer dizer, é complicado isso, não é não, menina? É complicado. Já pensou você ensinando nutrição e aí eu te encontro comendo tudo aquilo que não deve no restaurante do vizinho ali? Nossa, Não tem lógica, né? de jeito nenhum, não dá. Nós somos o que nós comemos mesmo, né? Os estudos hoje mostram que sobrepeso está muito mais relacionado ao ambiente obesogênico do que a própria genética. O que é isso, obesogênico? Então, ambiente obesogênico, ambiente engordite. É aquela casa que tem só produtos alimentícios, alimento mesmo não tem nenhum, né? Só produtos alimentícios. Tem um pão branco, tem uma bolacha, tem um suco de caixinha, na hora do almoço é um arroz branco com feijão e não tem carne, é um nugget, aquela carne... Sei. Quase sempre uma fritura, Isso, uma fritura, e à tarde vai pro pãozinho, e à noite joga uma bolacha de novo. E o que a pessoa pensa? Fechei a boca, quase não comi, não é isso? Verdade. Né? Comi super pouco. Ó, como é que quase não teve caloria. Né? Então a gente não tem que ver só por aí. Né? Nós somos o que nós comemos. E não é só procurar um endócrino para tomar um hormônio, tomar um medicamento para fechar a boca. Porque geralmente quando você procura um médico, né, a maioria dos casos prescreve um medicamento e você não come, né? E como disse o pai da medicina, Hipócrates, faça do seu alimento o seu medicamento. Nós temos alimentos também que emagrecem. Nós temos alimentos, a maioria deles, promotores de saúde. Não é só fechar a boca. Nós temos que pensar que nosso corpo é movido por células. Nós somos trilhões e trilhões de células. Nós somos formados por células. E para se movimentar, para raciocinar, para o coração bater, para o sangue correr, isso tudo é célula. E se isso tudo é célula, o que você está dando para essas células funcionarem? Aí eu quero emagrecer, aí eu fecho a boca. E aí, o que você está dando para emagrecer, para o seu organismo emagrecer? Nutrir. Para não adoecer. Para não adoecer, para nutrir, para queimar caloria, para dar absorver melhor o alimento. Nós somos o que nós comemos, nós digerimos e nós absorvemos. Aí sobra para você. Justamente. Engorda. E essa absorção é interessante. E você tem que botar a gente para malhar, para perder. E o outro lado interessante, complementando a fala da doutora Cristina, é que quando você faz exercício, você consegue, quando você vai se alimentar, uma absorção melhor desses nutrientes. Então, uma coisa é você se alimentar sem se exercitar.
seu metabolismo é um pouco mais reduzido, seus órgãos internos não estão tão bem posicionados onde deveriam. Quando você faz o exercício, você aumenta o seu metabolismo, encaixa melhor os órgãos internos, o que acontece? O nutriente, quando vir, ele vai ser muito mais bem receptivo. Já me falaram, por exemplo, que o simples fato de emagrecer poderia melhorar a minha questão de consumo de glicose, né? Eu tenho que tomar medicamentos porque a diabetes impera. Perfeito, perfeito. Quando você faz exercício, você inclusive melhora a absorção do açúcar na célula. Isso aí. Então é um conjunto. É como se você fizesse uma faxina, perfeito. Raspasse a gordura dali. Raspasse a gordura, o sangue corre melhor, o sangue renova, né? O sangue está sempre renovando. Justamente. As células sanguíneas estão sempre em renovação. Então o corpo ele renasce. Quando você faz essa faxina, você vem com sangue novo. Entendeu? E com a absorção melhor, o corpo, a máquina humana funciona melhor, está tudo lubrificado. É como se fosse um carro, um automóvel. Um automóvel, quando você coloca uma gasolina, o motor ele tem uma eficiência de absorção. Claro. Quando você tem um bom nutriente, ele tem uma eficiência de absorção muito maior do que um mau nutriente. E quando as rodas estão alinhadas, né, em comparação às articulações, as rodas estão alinhadas, o eixo está certinho, o carro também absorve melhor essa gasolina e funciona melhor por mais tempo. Olha, você pode e deve participar conosco, viu? Coloca aí o Facebook, que o pessoal pode entrar em contato conosco, né? Enquanto ainda não colocaram o telefone à disposição, nós estamos apelando aí para o facebook.com, Diário Brasil, TV Gênesis. Simplesmente faz a sua pergunta aí. E já veio uma pergunta agora, né? Correio Brasiliense de hoje, por exemplo, mostra uma matéria, né? Dizendo que as pequenas coisas, às vezes, ajudam a emagrecer, né? Como a faxina de dentro de casa, ou o hábito, por exemplo, ele mostra um cidadão bastante obeso, verdade que mostrou só a parte mais obesa do cidadão, dizendo que o simples fato de ele parar de ir de carro para o trabalho e caminhar, já melhora a situação. Melhora mesmo? Sim, aumenta o gasto energético, né? A gente tem no nosso corpo, cada movimento que a gente faz, ele tem um gasto energético. Se você está parado dentro do carro, o seu gasto energético é muito menor do que caminhando. Com certeza. Então, nisso você já também aumenta a circulação, que hoje é uma deficiência que a gente tem muito grande, porque passa o tempo em frente do computador, muito tempo sentado, corta a circulação cerebral. Então, simples fato de fazer uma caminhada, você otimiza essa circulação, irriga o cérebro. Agora, exatamente, pelo fato de nós estarmos mais tempo parados, né, devagar, quase parando, isso não faria com que a gente tivesse menos fome e, consequentemente, consumisse menos alimentação? Então, outro dia, numa entrevista que você falou super bem, você falou assim, as pessoas, num programa passado, você falou assim, as pessoas, elas precisam, consumir o açúcar não é tão ruim, só que as pessoas consomem o açúcar, o açúcar refinado, o açúcar lavado. Por que vocês não consumam a rapadura, o açúcar, né? Por quê? Porque esses alimentos refinados, esses alimentos industrializados, eles são pobres, eles são só muito ricos em nutrientes. Então, toda vez que a gente... Em nutrientes, não, desculpa. Em calorias. Toda vez que a gente consome esse alimento que não tem nutriente nenhum, você envia para o seu cérebro, eu estou consumindo algo, eu preciso de insulina, a insulina aumenta, né? Aí há um aumento de insulina, essa insulina capta toda essa glicose, e essa glicose não é bem aproveitada. E essa insulina também não trabalha muito bem. Então fica num ciclo vicioso. Eu comi muito, meu corpo não tinha todos os nutrientes, então fica no ciclo vicioso. Eu precisava de ter um açúcar mascavo, por exemplo, que tem vários nutrientes que vai ajudar nessa digestão e vai me deixar saciado. E vai me deixar saciado como um açúcar mascavo que o senhor colocou muito bem. Puxa vida, hein? Justamente aí, essa questão do alimento, como a pergunta é, como você está fazendo menos energia, por que você sente vontade de comer mais? Essa é a questão, né? Então, porque o corpo... Às vezes você sente até que comeu muito, mas a fome não passou e você sente necessidade de comer mais alguma coisa. Mas assim, até para dar saciedade, a gente precisa de nutriente. A serotonina, que é o hormônio da saciedade, que é o hormônio do prazer, é isso que eu estou falando. A gente está comendo muito produto alimentício hoje que é pobre. Um pão branco, por exemplo, uma bolacha levinha, água e sal, ela não tem nutriente nenhum. Porque a inatividade física faz com que as pessoas não liberem os hormônios de prazer.
Então ela se sacia no alimento, que é a fonte de prazer que ela tem. E aí ela só quer comer o que ela acha gostoso. Que diria. Lá na minha terra, o cidadão diz que troca mais besta essa. Troca mais besta. Por isso que a vida é movimento. A energia vital ela é produzida através do movimento. Então, quando você não... A ausência de movimento, o corpo vai buscar prazer de alguma forma. Ele busca na alimentação e, geralmente, quando não tem um acompanhamento nutricional, come os alimentos que são considerados drogas. Por exemplo, o açúcar branco, o sal. São alimentos que alimentam o câncer, por exemplo. Que coisa, né? Agora, é engraçado, você citou, por exemplo, o açúcar mascavo, né? Eu, alguns anos atrás, um médico, né, que tem até um spa aqui na região, me disse, você tem problema de diabetes e tudo mais, mas você não sente vontade de comer açúcar? Eu falei, eu sinto. Ele falou, o problema é o seguinte, você não está querendo comer nada doce, você está querendo consumir alguma coisa que possua os micronutrientes que o teu organismo precisa. Qual que é? Aí você come esta porcaria, e ele disse desse jeito mesmo, né? É droga. E aí, como diz o outro, não sacia a tua necessidade e, consequentemente, te vai enchendo cada vez mais de gordura. E você não fica saciado. Porque, dando exemplo do açúcar mascavo, ele, além da glicose que ele tem o cromo, que participa do metabolismo da serotonina, que é o hormônio que dá saciedade. Que dá prazer, que é o hormônio que você compra, nossa, estou satisfeita. Tem o cromo, tem o magnésio, tem vários nutrientes que vão ajudar a dar essa saciedade. Quando a pessoa é diabética, ela tem deficiência de quê? No diabetes tipo 1 ou no diabetes insulino dependente de insulina. Então, ela comeu o açúcar, ela não está saciada, porque a insulina não estava presente e vira um ciclo vicioso. Eu preciso da insulina, eu preciso do doce, o doce é branco, ele não tem nada, não tem nutriente nenhum, e não faz atividade física. Se a pessoa não faz uma atividade física, ela já não tem uma boa absorção, como ele falou, a atividade física ajuda muito na absorção. Se não tem uma boa absorção, tudo que entra, sai, só entra o que não presta. Aquela um ciclo vicioso. Aquela absorção que eu precisava de, por exemplo, do cromo, a gente tem que ser viciado em coisas boas. E não funciona. Esse aqui é o problema. E onde é que a gente acha coisa boa? Acha coisa boa. Procurando uma orientação do bom profissional para orientar no exercício, para ajudar nesse dia a dia. Porque você se exercitar sozinho, você tem que ter muita força de vontade. E você pode começar e parar. Quando você tem uma orientação de um profissional, ele vai te estimular com estratégias didáticas, estratégias psicológicas, para que você continue treinando. E aí junta com a boa alimentação. Onde conseguir essa coisa boa? Nas lojas de alimentos saudáveis, procurando um bom nutricionista, ele te auxiliando a você trazer para dentro de casa esses bons alimentos. As feirinhas livres que nós temos. As feiras livres orgânicas. Aqui em Brasília. Aí você acha coisa boa. Tem muita feira. Orgânica, tem né? o Ceasa Ótimo. de manhã, Brasília. no sábado. Gente, alimentar é muito fácil e é muito barato. As pessoas que complicam, as pessoas que querem ir para o supermercado, encher o supermercado de caixas, achar lindo, cheio de refrigerante, caixas, porque é bonito, é status, né? E é mais fácil para fazer também, é mais fácil, é prático. Você pega uma caixinha daquela, joga dentro do micro-ondas e está pronto. O almoço está pronto. Isso, e matou uma fome. Temos também os grandes patrocinadores dos grandes eventos esportivos, que é a Coca-Cola, o McDonald's. Então isso mexe no inconsciente da pessoa também. Para ela é alegre tomar um refrigerante, é alegre comer um sanduíche, né, que pode ser comido de vez em quando, não frequentemente. As pessoas têm que fazerem também. Não é proibir. Assim, o que está acontecendo? Elas colocam o esporádico, vira um hábito. O esporádico que, eu vou levar meu filho para comer. Eu vejo muito pessoal, né? Coloca até nas fotos no Instagram, no Facebook, levando os filhos para o McDonald's. Para comer no McDonald's. Mas, lógico, aquilo ali é o social. Comer em família é o social. Uma vez ou outra, no beleza. mês. Não pode virar um hábito. Não pode fazer rotineiro durante a semana. Virar isso aí. Né? Muito pelo contrário. Eu sou da teoria, até porque tenho netos, né? E se não levá-los de vez em quando também, como é que eu vou explicar para eles? Isso. Né? A Tânia de Fortaleza ouviu você falando da questão do suco de caixinha. Né? E ela perguntou, afinal de contas, esse suco não é bom, não? Então, a OMS saiu agora com uma nova política de reduzir em 5% a quantidade de açúcar em todos os alimentos. Né? Ainda está em estudo, né? Está no site da OMS, para quem quiser verificar, mas hoje o liberado é 10% na alimentação, só se pode consumir 10% de açúcar, né? O que eles preconizam, a OMS preconiza que seja consumido para que se tenha uma vida saudável.
O suco de caixinha... Aí, gente, vamos calcular. Se nós precisamos de 2.000 calorias por dia, 5% de açúcar seria 6 colheres de chá, né? 5% de açúcar seria 6 colheres de chá de açúcar durante o dia. Sabe quanto tem de açúcar no néctar? O suco de fruta? Esse néctar de fruta? Quanto tem? Chutem. Eu não tenho a mínima 6 noção. colheres de chá. Quer dizer, a necessidade diária, tudo em Colher uma... de chá é aquela maiorzinha, não é a de Então, cafezinho. é 20 aquela gramas, gente, né? maiorzinha. 20 gramas. Tem 20 gramas aquela colher. Colher Uma de colher chá. daquela pega 20 gramas de isso, açúcar. Isso. Então você está dizendo que em 1 litro tem 120 gramas de açúcar, então. Isso aí. Não, tem Tem 100 gramas. 100, 5 vezes 20. 100. 100 gramas de açúcar. 100 gramas. E outra coisa, gente, por que não bater no liquidificador um suco? Porque Deus, quando criou, isso aí eu gosto muito, Deus, quando criou o açúcar da fruta, né? Por que não bate no liquidificador, vira uma suquinha? Deus, quando criou o açúcar da fruta, ele também criou um antídoto chamado fibra. Então, quando quando a gente come a fruta, ou quando a gente toma um suco de fruta, ali dentro vai estar presente todas as vitaminas, os minerais que vão ajudar nessa digestão, que vão auxiliar a insulina, vai preparar a insulina para a insulina pegar esse açúcar e jogar para onde tem que jogar no nosso Até porque organismo. ele é necessário ao organismo. O açúcar é super necessário. É o principal, mas o açúcar demais não é necessário, bote né? alguém malhando lá, juntamente contigo. Com Augusto. Né? Se depois ele não consumiu Ele tem que ter o açúcar é energia, é o carboidrato, né? O açúcar, se você for construir uma casa, o açúcar é a força para construir a casa. E é o principal combustível do cérebro. O cérebro só funciona com açúcar. É, Mas não em excesso. justamente. Agora, o simples fato de eu tomar um suco sem açúcar, reporia o açúcar necessário? Sim, com certeza. Porque Do já tem o açúcar, açúcar né? da fruta. Da fruta. Frutose. A frutose. Porque o açúcar da fruta, porque o açúcar vem da cana de açúcar, um alimento da natureza. Como é que é a pergunta mesmo do refrigerante? Se você falou do suco, os refrigerantes também têm essa quantidade enorme de açúcar? Gente, voltando ao assunto, faça do seu alimento o seu medicamento. A gente tem que enfatizar isso sempre e memorizar e guardar isso pra gente. Refrigerante é alimento? Não é alimento. Vou tomar esporádico, um copinho. Um copinho de 200 ml tem 6 colheres de chá de açúcar. Num copo? Num copo. Muito mais do que tem num litro de suco? Muito mais que tem num litro de suco. E aí, como é que fica? A gente pode, a OMS preconiza que nós temos que consumir 6 colheres de chá. E aí? Aí você toma só, não come mais nada o dia inteiro. Né? Pela quantidade de açúcar que nós podemos... Esses bebedores diário. contumazes de refrigerante. Então... Eu conheço umas feras, não precisa sair muito do hall da minha casa não, entendeu? Que um copão daqueles assim vira e bebe na maior naturalidade. Né? E isso se permitir o dia inteiro e mais E o que esse excesso de açúcar faz? Né? Sobrecarrega o pâncreas já entende que tem muito açúcar circulante, aí fornece insulina. O que acontece daqui a pouco? Um diabetes. Né? Antes do diabetes vem a resistência à insulina. A pessoa começa a engordar, não faz atividade física, aí começa a engordar, a gordura abdominal, o que leva a gordura abdominal? Resistência à insulina, que o médico fala que é um diabetes. Aí começa com metformina, com insulina e vira Você está uma falando bagunça. da gordura abdominal, né? E aí me vem a outra pergunta que chega aí. A colocação é o seguinte, por que ao malhar você emagrece aqui, né? Começa a ver sobrar as papadas aqui, você emagrece até na perna, começa a ver sobrar pele e demora para emagrecer aqui? Então, porque é muito ligado à alimentação, essa questão da região abdominal onde estão os órgãos internos. Que o sistema digestivo está todo localizado aqui no abdômen e nas costelas. Então, as gorduras que tem internas, dos órgãos internos, para você perder barriga, você tem que alinhar com a alimentação. Se você só fizer exercício sem mudar a alimentação, você vai emagrecer braço, vai emagrecer pescoço, vai emagrecer rosto. Mas o abdômen é só junto com a nutrição, porque é mais interno. Essas partes são mais superficiais. Quer dizer, essas engordam porque justamente, já não tinha lugar para engordar. É só músculo, aqui. osso e gordura. Que é músculo, osso, tem uma cavidade abdominal gigante aqui, com vários órgãos internos. Tem a gordura interna, e tem o intestino, né, que é um órgão de 8 metros. Então, para você ter essa diminuição e esse encaixe, são duas coisas importantes. Que coisa de maluco, hein, amigo? Você tem que ter um bom posicionamento postural,
exercícios de postura, como pilates, como yoga, para que você encaixe os órgãos internos. Tem a prática da osteopatia também na fisioterapia, que faz o encaixe manual dos órgãos. E aí você consegue fazer com que o funcionamento aconteça melhor. E aí vem a questão dos alimentos que vão nutrir, não vão ter gordura perto dos órgãos. Agora, cada dia nós estamos nos alimentando fora de casa sempre mais, né? Hoje a maioria da família sai, até os nossos meninos também, né? Sai de manhã, só voltam de tarde, estudando, né? Quase que o dia todo e tudo mais, e você se alimenta fora. Tem como a gente fazer uma dieta buscando esses alimentos? Tem. Até mesmo nesses restaurantes, tipo self-service e tudo mais? Tem. Eu sempre falo assim para os meus pacientes que eu não gosto de paciente comigo muito tempo. Fica comigo 2 meses, 3 meses, por quê? Eu quero que o paciente venha no consultório, e eu faço isso diariamente, não só no consultório, né, numa loja que eu presto atendimento, é a questão de aprender a comer. Eu sou nutricionista, eu como fora todos os dias. Só não tomo café da manhã em casa, né? Porque eu acho que café da manhã é aquele momento que você está com a sua família. Você pode planejar o seu café da manhã. Eu saio muito cedo de casa. Acorda 15 minutos mais cedo. Prepara. Procura um profissional. Hoje nós temos vários. O café da manhã é o mais importante. É o mais importante. A cada 3 horas a gente tem que... Você deve tomar o café da manhã como um rei. Como um rei, mas não em questão calórica. Como um porque a gente tem aquela relação de comer como um rei. Mas é que o pessoal pensa, ter bolo na mesa, ter pães na mesa, muitos pães, muito iogurte, muita coisa na mesa. Então você pode comer com uma boa orientação, ter o café da manhã e sair de casa como eu faço, eu almoço todos os dias fora. Só que eu começo numa salada, eu tenho uma boa opção de um arroz integral. Isso. O arroz com feijão, em menor quantidade, não precisa exagerar também. Tem gente que acha que comer fora é só comer carne. Carne para passar a tarde toda em jejum. Come muita carne, passa a tarde toda em jejum. E outra coisa, Celso, sabe qual que é o maior problema hoje que eu observo no consultório e na loja e nos nossos pacientes? É a questão de ficar muitas horas em jejum. Acúmulo. Você falou assim, mas é difícil perder a gordura abdominal. Mais de 3 horas em jejum, a gente acumula gordura. E aonde? No abdômen. É a reserva. Reserva. É uma tentativa é o espaço vital do corpo. Ele reserva para na hora Dizem que o organismo é sábio, né? Sim, eu já ouvi sábio, justamente. Ele quer isso, sobreviver sempre. Né? E se você gastou um bocado, ele vai tentar repor e quase sempre repõe um pouco mais. Sim, com termos de segurança. Para você não passar necessidades. Caramba. E onde que armazena? No abdômen. Deixa eu só falar. E as mulheres que quase sempre ganham aqui? Que a questão hormonal, Como é que chama aqui? A gordura ginoide, né? Ginoide. A mulher é formato de uma pera e o homem é formato da maçã, né? Quando engorda. Mas aí tem a relação a questão hormonal. É muito direcionado e biotipo também, né? Só voltar àquele assunto do ditado comer como um rei. Certo. Se a gente for olhar na história, a gente teve um imperador, Dom João, que era extremamente obeso, morreu super cedo, né? E tem o do Benjamin Franklin, que foi um presidente americano, que ele tem um ditado que é o seguinte: passei a comer menos, passei a viver mais. Ou seja, o presidente ele tem todos os melhores cozinheiros, ele tem todos os melhores alimentos que eles quiserem. Só que mesmo quem tem tudo, ele tem que ter consciência na alimentação. Você me lembrou agora o doutor Ernesto Silva, saudoso Ernesto Silva, médico dos primeiros dias de Brasília. Aliás, ele chegou em Brasília antes que Brasília existisse. Ele fazia parte daquele contexto governamental que vinha instalar a capital da República aqui. Doutor Ernesto, magérrimo, né? Mas serelepe, andava e praticava. E ele dizia, doutor Ernesto, para fazer igual o senhor, ficar igual o senhor, ele passar fome. Você tem que sair da mesa com fome, você tem que comer pouco. Comer bem, evidentemente. Comer bem. Nutritivo. Porque tem alimentos, um exemplo, você está num almoço, se você começa pela salada, a salada tem muita fibra. Você inicia na salada, você fica horas ali com aquela digestão da salada. E a salada tem muito fibra, ela vai manter você satisfeito por mais tempo e vai... Como ela é fibra, a digestão dela é mais lenta e ela requer vários nutrientes para estar fazendo essa digestão. Aí você acaba emagrecendo também. Estou com 2 perguntas aqui. A Patrícia do Rio de Janeiro perguntou quais frutas e quais legumes, coisas boas que a gente pode comer todo dia. Todos os dias, Eu gosto assim de 5
de 5 a 7 variedades de fruta por dia. Aí eu falo para ela. Mas tem umas que a gente não consegue tirar do cardápio da gente. Por exemplo, banana. Aí fala assim, ó, 5 frutas. delas que na minha casa mas não tem que comer. A banana tem nenhum. potássio. Mas o que acontece? A pessoa come 5 bananas durante o dia. Eu tenho que comer 5 frutas. A pessoa come 5 bananas. Né? São frutas, eu gosto de frutas assim, não gosto, mas assim, que dão mais certo. Frutas menos maduras, as frutas menos maduras, dividir. Uma fruta mais madura, uma mais... Quais? Menos madura, né? Mais madura e menos madura. Mas qual menos seria mais madura? O mamão, por exemplo, o mamão não precisa estar molengo, parecendo uma geleia. Eu só como igual uma geleia. Então, a banana, por exemplo, não precisa. A Também. banana não precisa estar preta. A nanica preta. Não, ela pode estar mais pintadinha. Não, ela pode estar menos madura. E outra coisa, gente, preferir frutas da estação. Vamos pegar, olha. Isso, vamos. Eu como banana e mamão todos os dias e outros dias também. O que é uma dica que eu dou sempre para os meus pacientes? Adicionar uma fibra. Porque a fruta não tem frutose, que é o açúcar. Quando você adiciona uma fibra, por exemplo, a chia, semente de chia, você diminui o índice glicêmico. Né? E outra coisa, uma pessoa tem 1,60 m, come um mamão inteiro, gente, mamão papai, não precisa, come a metade. Começar a reeducar o organismo e preferir, vai chupar uma laranja, não toma o suco da laranja, chupa a laranja com bagaço e tudo, porque o açúcar vai ser diminuído ali, na quantidade de fibra que tem. Então, come as frutas da estação, que tem menos agrotóxicos, estão mais disponíveis. Uma manga, gente, come a metade da manga. Eu ouvi uma nutricionista um dia num programa de televisão dizer manga de jeito nenhum. Desliguei a televisão. Certo? Não, individualidade. Porque a manga é uma excelentíssima fruta, né? Saborosa, né? Não, e não é isso. Os micronutrientes, beta-caroteno, vitamina A. Maravilhoso, contém, né? Maravilhoso. Agora não precisa chupar um balde de manga. Não precisa, isso aí. Eu acho assim, para veneno e remédio tá na quantidade, né? Em quantidade exacerbada é veneno. E na quantidade adequada é remédio. As cores também, né, doutora? Você pode trabalhar com a sua, por exemplo, a cor amarela da manga beneficia estômago e baço. Isso. A cor branca do palmito, né, que já é uma leguminosa, beneficia pulmão e intestino grosso. Então tem as cores, branca, amarela. Mas eu tô ouvindo um papo, agora você me lembrou de um negócio, cara. E outro dia eu tava na feira, eu sou o rei da feira. Tava na feira e vi uma senhorinha pegando batata doce. Né? Aí ela falou, não, isso aqui, meu neto agora come batata doce todo dia pra malhar, e outro dia pra também. Malhar. O que tem essa tal de batata doce de boa aí que uma molecada tá comendo direto? Doutor, é a velocidade do açúcar que entra devagarzinho. Isso, é lento. Ao invés de ser um choque de alguns alimentos que tem um índice glicêmico, o suco de laranja, por exemplo. Certo. O suco de laranja tem um índice glicêmico altíssimo. Você digere e ele já entra no organismo. Justamente. A batata doce, ele vai colocando esse carboidrato devagarzinho. Esses que tem um choque pode transformar em gordura mais facilmente, não é isso, doutor? Isso mesmo. Agora, a batata doce, ela é lenta Ela é lenta e ela também não requer tanta insulina. Lógico que não pode exagerar na quantidade. Gente, uma coisa, eu escutei há pouco tempo uma professora minha dizendo, toda vez que a gente libera a insulina, toda vez que você come, a insulina tá lá, funciona, opa, mais alguma coisa para eu levar para a célula. A insulina faz isso, ela capta a glicose e leva para a célula. Toda vez que ela não é de graça, toda vez que ela é requerida, ela é inflamatória. A insulina é um hormônio inflamatório. E se é uma inflamação, gerou um aspecto inflamatório no organismo. E toda vez que você gera um aspecto inflamatório, você está ativando, prejudica o organismo e gera gordura. Tem que pensar na funcionabilidade do organismo. Funcionar bem. A Carla do Rio Grande do Sul fez uma colocação, e eu vou até acrescentar um pouquinho, viu, Carla? A Carla falou assim, essa história aí de diabetes, colesterol, né? Quer dizer, glicose, colesterol, o que é isso e por que isso, né? E eu acrescento também o tal do triglicerídeos ou triglicérides, como alguns gostam de chamar. Isso. Por que acontece dessas taxas subirem em termos de alimentação? Ela começou com o quê? Com a glicose? Diabetes, que é o caso da glicose, certo? Sim. Carla, né? Colesterol, que deve ser alguma coisa ligada à gordura. Isso. Então, olha, Carla... E eu acrescentei por conta própria... o triglicerídeos, né? Então, Carla, o que acontece? Hoje está em alta essa questão do diabetes, por quê? Porque o diabetes a gente consome muito alimentos refinados, esses alimentos refinados você só come, ele não tem nutriente para estar
ajudando a insulina a trabalhar. Aí o que acontece? Você armazena. Aí você vai engordando, muito alimento refinado. Aí você vai engordando, engordando, engordando. Então, gente, hoje, 83% dos diabetes, eles estão relacionados a esse excesso de gordura abdominal. Esse excesso de gordura abdominal... Quase sempre é o tipo 2, né? É o tipo 2, que a gente fala o tipo 2. Aí eu vou falar uma palavrinha que eu sempre, às vezes eu estou dando palestra ou no consultório e eu falo... eu não consigo encaixar muito bem essa palavra, porque todos os artigos científicos falam sobre isso. A gordura abdominal, ela é antagônica à insulina. O que ela faz? Ela faz com que a insulina não trabalhe, né? Ela libera leptina. Gente, a célula que mais trabalha no nosso corpo, a célula que mais trabalha no nosso corpo é os adipócitos, é as células de gordura. Então, elas estão lá presente, a gordura abdominal, que joga a leptina para a corrente sanguínea. Essa leptina, o que ela faz? Fala assim, insulina... não precisa trabalhar. Aí a insulina não pega essa glicose, não leva para a célula para fazer a funcionalidade dela e vai acumulando cada vez mais gordura. Aí aumenta, você vai fazer o exame, a LDL está alto. Né? Você vai fazer o exame, tá diabetes, aí vai no médico, eu tô diabetes, toma metformina, toma glifade, toma isso, toma aquilo, e sem tratar a causa. O que causou esse aumento esse diabetes? Que não é o diabetes, não é o pâncreas que parou de funcionar liberando insulina. Essa quantidade de gordura abdominal que está fazendo com que a insulina não trabalhe bem. Aí, a pessoa continua comendo tudo que comia. Alguém me disse, eu não sei, ou eu li em algum lugar, por exemplo, que quando há obesidade aqui, quase sempre os órgãos lá dentro também estão cheios de gordura. Estão cheios de gordura. Hoje está muito... Né? Que isso travaria o funcionamento do pâncreas. Do pâncreas, total. Hoje, a esteatose hepática, de 10 pacientes que vão no consultório, 7 têm esteatose hepática. Agora, que é a gordura no fígado. Porque é um trabalho conjunto. Deixa eu fazer uma colocação, depois você já entra e responde se complementando dela. Bom, tá ótimo. Né? Se eu for com a Cristina, ela vai, como diz outro, dar uma enxugada em mim, certo? Desde que eu obedeça e siga as normas de uma boa alimentação. Aí você não estaria perdendo cliente, não? Como educador físico e que bota a gente pra malhar? Porque, por exemplo, eu trabalhando o tendão do meu cliente, eu beneficio o fígado dele. Quem governa os tendões é o fígado e a vesícula biliar. E a saúde é um caminho de mão dupla. Se eu estou fortalecendo o tendão dessa pessoa, eu estou fortalecendo o fígado dela. Se eu estou fortalecendo os músculos, eu estou fortalecendo o estômago e o baço. Quem governa os músculos, segundo a medicina chinesa, é o estômago e o baço. Então, se eu exercitar essa musculatura, fortaleço a musculatura, eu fortaleço meu órgão interno. Se eu fortalecer meus rins... Nunca tinha ouvido nada sobre isso. Porque é o conhecimento chinês milenar, de 5.000 anos de conhecimento, que eles foram fazer uma observação entre a natureza e o corpo humano. Eles acreditam que nós somos uma réplica da natureza. Por exemplo, se eu trabalhar a sua postura corporal e verificar que tem uma hiperlordose na região onde os rins se posicionam, que é aqui na região das costas, né? Se eu tiver uma hiperlordose, eu estou mal posicionado, os seus rins estão mal posicionados e vão pressionar eles não vão funcionar como eles poderiam funcionar com conforto. Então, faça um trabalho abdominal, estica a sua coluna, deixa os rins bem apoiados, eu vou fazer um trabalho, ele vai funcionar, a função renal vai funcionar melhor, consequentemente os ossos também vão ficar mais fortes. Então, é uma via de mão dupla. O corpo é o movimento com a nutrição. Não, e até eu me relatando um acontecimento comigo, né, que meu orientador esportivo é ele me orienta, nós temos várias doenças psicossomáticas, várias doenças, né, que partem de uma emocional, questão também emocional. Tá no órgão interno. Eu chego lá no espaço, saúde, travada, uma dor na coluna, que se eu não malhasse, aquela dor na coluna ia virar uma hérnia, ela ia virar... Uma tensão nervosa. Uma tensão nervosa. Quantas pessoas hoje não vivem em estresse? Em estresse de desanda tudo. Ela está em estresse, ela vai comer. Ela vai comer. Eu vou para o espaço, eu malho, eu relaxo. Então, eu tiro aquela tensão nervosa do estresse do dia a dia, ou algum problema que eu tive na minha casa, eu tive algum problema, tensionei, eu tenho mania de tensionar o ombro. Por exemplo. Aí eu fico tensa. Eu tô nervosa, o que eu vou fazer? Eu vou comer. Mas quase sempre é aqui, né? A gente fica nervoso e me trava aqui em cima. Assim. Por exemplo, dá um exemplo clássico em relação a postura, exercício, alimentação e emocional. Por exemplo, ombro protuso, né? Então, esse aqui passa muito relacionado ao pulmão, essa região. Então, se o seu ombro está protuso, você recebe um bom profissional, ele faz um alongamento para deixar seu ombro mais para trás, fortalece suas costas para que essa circulação, essa energia flua normalmente, você vai otimizar o seu pulmão e a emoção vai eliminar a tristeza, por exemplo. Porque a emoção negativa que depaupera o pulmão é a tristeza.
Então, é um link da emoção, do físico e da nutrição. E você faz um exercício aeróbico, por exemplo, vai liberar o pulmão. Você vai ter tendência a ser mais alegre. A gente só está vendo todo mundo emburrado, inclusive. Depressão, A gente só vê né? hoje. Porque tá a vida todo é mundo movimento. Chutando o pau da barraca. O estresse, por exemplo, primavera, que é onde o fígado e a vesícula biliar estão muito os principais órgãos, né? Que é o elemento Certo. madeira. Uhum. As emoções negativas são raivas e ressentimentos. Então, se você não lidar com isso, o seu fígado vai ficar tão carregado dessa emoção que seus tendões vão travar, vai ficar mordendo, seu ciático vai pegar. Então, você trabalhando os seus tendões, alongando eles, trabalhando alimentos que não peguem tanto, por exemplo, tem fácil digestão do fígado e tudo mais, é Sucos todo um verdes, contexto, né? você vai ter menos raiva, Desintoxicante, você vai ter menos ressentimento. O fígado é o órgão que armazena o sangue e armazena essas Ressentimento, emoções, é. raivas e ressentimentos. É. Então, se você liberar essa energia, a energia do fígado não ficar tanto armazenada, ele fluir o sangue, não ter tanto êxtase de sangue no fígado, ele fazer o jogo. Eu tenho uma colega minha que trabalhou quase que a vida inteira do meu lado, a Francisca. Eu, quando chegava chutando o pau da barraca, assim, né? E ela falou assim, pode ir lá te fazer seu exame que seus triglicerídeos devem estar lá nas alturas. Né? Tem a ver? Tem Totalmente. Tem a ver. Os triglicerídeos, quando estão altos, é excesso de carboidrato refinado. Os carboidrato refinado aumenta, é um marcador bioquímico. Mas assim, o simples fato de ficar nervoso... Então, aí o que acontece... Olha, eu saí um dia do setor comercial sul, fui pro Mesquita da Asa alto. Norte fazer o exame, né? Porque eu tenho que controlar, né? Porque senão o negócio sobe mesmo, né? E aí, no meio do caminho, aquele horário de rush, né? Teve uma batidazinha, eu fiquei nervoso e tudo mais. Eu cheguei lá no Seibin, a Janete virou para mim e disse assim, pode voltar, amanhã calminho você vem e faz o exame. Porque a senhora falou, vai dar tudo alterado. Porque o isso é cortisol, verdadeiro. o cortisol, né? O hormônio de estresse, o cortisol, ele é danado. Quando ele tá alto, você tá estressado, você joga várias toxinas para dentro do sangue, o seu sangue fica mais acidificado, aí sobrecarrega o fígado. Sua visão já não vai funcionar do mesmo jeito, porque o fígado se abre nos olhos. Seus tendões também vão estar todos rígidos. O que acontece nos olhos quando tá dessa trava aí? Fica olhos avermelhados de raiva. Então, você olhou para os meus olhos agora? Abre os olhos. Então, provavelmente, seu fígado está sobrecarregado, né? Então, assim, com o emagrecimento, a gente trabalhando bem seus músculos, os seus tendões, a parte circulatória, seus olhos vão ficar menos avermelhados. Alcaliniza o sangue, atividade física. Você já viu que você transpira muito na atividade física? Você coloca todas as toxinas para fora. Justamente. Aí o que você faz? Acaba alcalinizando o sangue. E o suco verde está tão em alta, porque esse suco verde, né? Todo mundo fala, suco verde, desintoxicante. Isso não é modismo, não é? Não, é maravilhoso, maravilhoso. Tem muita gente que tem medo de comer as hortaliças na hora do almoço. Vai comer fora, não quer comer o alface, a couve, a rúcula. Então, eu sempre sugiro para tomar aquele sucão verde de manhã. Uma couve, uma maçã, que a maçã é a fruta Aquelas mais que a gente faz com a sementinha que nasce a plantinha, né? Isso, a maçã, Muito o bom. gengibre. Muito bom. Tomou esse sucão de manhã, já está em dia com as hortaliças, com os verdes. Diga aí. Qual que é o grande lance do treinamento esportivo, né? E o treinamento para qualidade de vida e saúde? Você tem que trabalhar todas as capacidades físicas. A parte aeróbica circulatória. O que eu vou beneficiar nessa parte aeróbica circulatória? Pulmão e coração, né? Eu vou passar malhando o dia inteiro do Não, jeito que você tá pode ir falando num aí, espaço, o não que vou, não. acontece? Você tem que ir num espaço de treinamento onde você tem a preocupação da postura, a preocupação aeróbica, a preocupação da força, da flexibilidade, técnicas terapêuticas de relaxamento, massagem, por exemplo. Porque não é chegar lá e pegar aquele Não é monte só fazer de musculação, por exemplo, não é. Não, Você não. pegar só fazer, não, porque você vai ficar encurtado. Você vai ficar encurtado, você vai ter dificuldade da mobilidade articular. Interessante, cara. E você vai ter uma má postura que pode ter um herno ciático, pode ter uma lesão no ombro, fica mal posicionado o seu ombro, pode pinçar um nervo, por exemplo. Então, o grande lance é você trabalhar a postura corporal, a força, a circulação, as práticas terapêuticas, ou na água, ou você ter uma massagem, uma cadeira de massagem, onde você faz esse mix, porque você pega o benefício de cada prática. Agora, a Maria lá de Porto Alegre, como é que ela citou mesmo, Edson? Ela disse que tem
parece que problema com baixa imunidade. O que é que ela pode usar em termos de frutas, legumes, o suco verde que você falou aí, que eu amo de paixão, para aumentar a imunidade, quer dizer, dar-lhe força para que ela possa ficar mais contentinha, do jeito que o nosso amigo Augusto. Então, eu gosto muito desse suco de couve. Lógico que a couve, já que ela tem baixa imunidade, ela tem uma predisposição à infecção facilmente. Então, a couve tem que estar sempre bem lavada, né, ô Maria? Essa couve sua tem que estar bem higienizada em casa, lavou direitinho, 2 folhas de couve, o gengibre é maravilhoso, vai trabalhar até a questão do pulmão. Anti-inflamatório, pulmão. Anti-inflamatório, uma maçã. E depois do preparo, o que eu sugiro? Pingar algumas, não bate junto não, pingar umas gotinhas de limão nesse sucão e umas gotinhas também, umas 10 a 15 gotas de própolis verde. Vai melhorar muito a imunidade dela. E comer 4 variedades de frutas durante o dia, pode retornar com a maçã, pode repetir a maçã, que vai ajudar muito. A geleia real sublingual de uma boa procedência é maravilhoso. O duro é achar essa geleia real de boa procedência. Então, ela é do sul, né? No sul tem boas lojas. Sim, é verdade. Né, de produtos naturais, tem boa apicultura. A apicultura do sul é maravilhosa. Então, ela encontra própolis, que ela vai usar nesse suco verde dela. Ela vai encontrar muita vitamina C. A vitamina C para ela é muito bem-vinda. Então, ela já vai começar com esse sucão da manhã. Pingar umas gotinhas de limão, laranja durante o dia também. Essa imunidade, já que você citou tanta coisa que trava, muito bom. Né? Dizendo que libera o fígado, libera os rins, libera isso, libera aquilo. Imunidade? A imunidade, tem alguma coisa que está travado aqui dentro que faz com que a imunidade caia? Principalmente pulmão e intestino. Os órgãos responsáveis pelo sistema, os órgãos responsáveis pelo sistema imunológico são os pulmões e o intestino, principalmente o intestino grosso. Então, o que é interessante? Quais são os bons exercícios que vai trabalhar a imunidade? Esses aeróbicos, que trabalha bastante o pulmão. Certo. E exercícios abdominais que vão estimular a região abdominal para a pessoa não ter prisão de ventre. E aí, o que ela faz? Ela vai fazer exercício. Só no exercício ela conseguiria liberar? Consegue. Geralmente, 90% das mulheres, pelo que eu já ouvi dizer, né, o que não falta é mulher dentro da minha casa, certo? Né? Tem dificuldade no banheiro. Então, todas elas reclamam disso. O que acontece que é fantástico para melhorar o trânsito intestinal? Primeiro, exercícios posturais, pilates, yoga e RPG, que vão trabalhar essa contração abdominal e está sempre estimulando o órgão. Segundo, exercícios aeróbicos, que você beneficiando o pulmão, você beneficia o intestino. E você, com o nível de esforço da frequência cardíaca, eu lembro da frequência cardíaca, você consegue ter descargas energéticas para que a pessoa vá no banheiro. E o outro detalhe importantíssimo, são um tipo de massagem que você faz a movimentação do intestino. A massagista, você na posição deitada de barriga para cima, ela faz uma massagem no seu intestino, que ela consegue movimentar o bolo alimentar e as fezes. E aí você faz esse conjunto dessas práticas, aí você vai com certeza no banheiro. Esse suco verde dela não precisa nem ser coado, né? Se ela já tiver um intestino lento, o suco verde dela, a couve, pode ser íntegra, sem o coador, para que essas fibras também acelerem o processo intestinal. Se ela procurar um profissional, a nossa alimentação quase sempre não usa tem pouca fibra, né? E se ela procurar um bom profissional vai orientá-la a usar um probiótico, que eu não posso sugerir aqui, né? Porque tem a questão individual. Eu diria que nós temos gente de todas as idades nos acompanhando, mas o pessoal de um pouquinho mais chegado na idade é que constitui uma boa maioria daqueles que nos veem aqui. E a terceira idade parece que está aprendendo a botar, como diz o outro, né? O corpo em forma e tudo mais. Bota aquela matéria de 1 minuto aí, só para a gente entrar um pouquinho na área dos mais bem vividos aí. Coloque aí, por favor. Sabe o quanto isso faz bem para o corpo. Diabetes, baixou, colesterol também está melhor. Com a atividade regular, você começa a sentir uma diferença e até se sentindo mais jovem do que você é. O Brasil tem quase 15 milhões de idosos, o que representa mais de 7% da população, de acordo com o IBGE. A estimativa é que daqui a 40 anos sejam mais de 58 milhões. Por isso, medidas para envelhecer com saúde precisam começar cedo.
Fazer ginástica, correr, caminhar, escolher uma atividade física que goste, além de prazeroso, pode diminuir a necessidade de consultas médicas. Um estudo do Hospital do Servidor Público Estadual em São Paulo mostra que, entre os idosos, a prática de exercícios reduziu em 35% a procura por atendimento hospitalar. Os pacientes que já têm alguma doença, eles conseguem melhorar o nível dessa doença, ela fica com um efeito mínimo para o corpo humano. Para estimular os pacientes, são oferecidas aulas de ginástica 2 vezes por semana. Dona Licínia do Céu, de 81 anos, participa regularmente há 12 anos. É muito bom, a gente faz, não é obrigação não, é emoção, satisfação, não sei empregar a palavra certa, satisfação talvez, né? E quem disse que só faz bem para o corpo? Dona Leonor tem 86 anos e para ela foi a melhor forma de fazer novas amizades. Quando fico em casa, que não vou muito, que eu fico em casa, só fico deitada assistindo rádio. E assim não, eu já ando, tem as amigas da gente, então é uma coisa que a gente melhora muito a cabeça da gente. E o que eu observei aí é que elas são bem mais chegadinhas, quer dizer, 80, você viu? 81, 86. Hoje em dia a qualidade de vida está permitindo que as pessoas vivam mais. Né? O exercício físico, a nutrição, as pessoas estão vivendo até 100 e poucos anos com qualidade de vida. Porque é tudo uma questão que a doutora Cristina falou, faça do seu alimento seu único remédio. Você imagina, o pai da medicina lá na Grécia, chamava Hipócrates, o cara que inventou a medicina ocidental, já falava isso, né? Então, assim, se a pessoa acreditando nisso, que os alimentos que ela vai consumir, que os nutrientes que ela vai consumir, ela vai ter mais saúde, ela vai ter uma pele melhor, ela vai ter um músculo melhor, um tendão melhor, ela vai viver mais. Isso é notório, é uma escolha. Dizem, como eu me recordo, no tempo que eu fumava, que um médico falou assim, você se suicida todos os dias. Justamente. Né? Então, quer dizer, o fumar é um mau hábito, assim como a má alimentação é um mau hábito. Com certeza, você renova. Eu estaria me matando todo dia também. Todo dia o seu corpo renova. Então, você tendo bons nutrientes, você vai dar suporte para que suas células se renovem e renasçam mais saudáveis, com vida. Você viva mais. E o exercício físico é o quê? A vida é movimento, a energia vital é produzida através do movimento. Então você vai ter mais energia vital, vai ter um humor melhor. Quanto tempo a gente precisa dispor, por exemplo, todo dia ou se alguns dias na semana, para que a gente possa fazer isso tudo que você está dizendo e né, além de uma alimentação perfeita, buscar essa integração que você disse que me chamou demais a atenção. 5 vezes na semana, 50 minutos, você consegue fazer tudo isso que eu propus. Numa boa academia, num bom espaço, pode ser uma academia ou pode ser estúdios de treinamento personalizado. Então, assim, você pode estar trabalhando ali a musculação para trabalhar a sua força 2 vezes por semana com a parte aeróbica. No outro dia você faz uma aula de alongamento. No outro dia você vai numa massagista especial que vai trabalhar essa questão dos órgãos internos, relaxamentos, circulação e tudo mais. Eu sempre acho que, assim, na minha sincera opinião, se a pessoa treinar 6 vezes por semana, é o ideal. Faz uma prática de lazer no final de semana, uma prática aquática, uma lama, vai fazer um stand-up, não tem que ser necessariamente dentro da academia. Uma prática que interage com o ambiente também é interessante, uma corrida ao ar livre. Então, assim, a Organização Mundial da Saúde fala para ser 30 minutos diariamente. Eu prefiro que seja 50 para você fazer um trabalho mais completo. Né, que você possa alongar bem, você possa fazer o aeróbico. Agora, para quem nunca fez absolutamente nada disso que você falou aí. Pode começar 3 vezes na semana, 50 minutos, só para começar. E aí depois ela vai tomando gosto, e ela vai organizando a agenda dela, priorizando, porque ela para a saúde tem que ter prioridade, e ela vai conseguir encaixar na agenda dela, e vai conseguir. Temos o exemplo do grande empresário Abílio Diniz, né? Que é um excelente trabalhador, um cara que levantou o Pão de Açúcar praticamente sozinho, né? E ele todo dia exercita 2 horas por dia. Então ele não tem falta de tempo para malhar. E é um cara super bem sucedido. Não, e é uma opção também que você faz. Se você não tiver tempo para saúde, você vai ter tempo para doença. Então você escolhe tempo para saúde ou tempo para doença. Perfeito. Não é? E quase sempre a espera no médico é muito maior do que você ir lá na academia. As pessoas ficam preocupadas também com o plano de saúde. Gente, o maior plano de saúde que você tem é investir numa boa alimentação e não contratar um personal trainer. Física, contrata um professor para te auxiliar.
com certeza você vai pagar muito menos do que os seus Muito medicamentos menos, no você não vai processo precisar. cirúrgico. É engraçado, a política fica preocupada em ter hospitais, mas ninguém fica preocupado em prevenir a saúde, em prevenir doença. Vamos prevenir doença? O que a gente pode fazer? Só ficam preocupados com sintomas. E como que chegaram a esses sintomas? Ah, está todo mundo fazendo plano governamental para o diabetes. E para prevenção. Para prevenção do diabetes. Como não chegar no diabetes? Como não chegar nas doenças cardiovasculares? Que é o que mais mata hoje. A tendência é que a gente verá essa meninada de hoje todinha tá obesa. tendo esse tipo de problema. 50% da população brasileira está obesa. Com certeza. Não esquece de colocar os contatos, tanto do Augusto como da Cristina aqui, né? Porque eu sei que o pessoal vai pedir. Coloque os contatos aí na telinha para mim, por favor, né? E aí, como diz o outro, né? A gente tem que chegar junto. Tem que chegar junto. Agora, para chegar junto é complicado. Eu fico pensando se eu tiver que colocar tudo isso em prática. É fácil. É fácil. É isso que a gente Primeiro fala. começa na palavra. Esquecer essa palavra complicada. Tem isso aí. Já começa a fazer a memorização das palavras. Como fazer e acreditar que você vai conseguir. Porque esse é o caminho. Se não for por esse, vai ser pela doença e pelos medicamentos. Hoje eu escutei... Contato @estudiosaudebsb.com.br. Meu e-mail. Esse é o e-mail seu, né? Isso, meu e-mail. Que é só mandar um contato aí que ele fará contato contigo. Né? Coloca o dela aí. www.cristinapereira.com.br 3364-0308 para quem é de fora de Brasília, não esquece do 61. Tem uma dica que é interessante para essa mudança, para os hábitos saudáveis e para o início dos exercícios físicos. O que é interessante? Procurar um nutricionista que vai te auxiliar dentro da sua casa, que vai treinar a sua empregada, que vai te ajudar como comprar no supermercado, nem que seja no início, né, doutor? Não, e também procurar... Aprender a te ensinar como é que faz. Você vai fazer essa escolha e não essa. Mas há profissional que esteja disponível para isso? Tem doutor muita Cristina, nutrição. faz esse trabalho. Mas assim, e não só isso, gente. Procurar bons sites. Bom site, né, ler sobre o assunto. Hoje tem muita informação. Muita informação. Esses dias eu fiz um curso online com 27 profissionais, assim, maravilhoso. Pessoas interagindo sobre saúde e online, fiz na internet. Então, assim, tem que procurar. Meu site mesmo está ajudando bastante, ajuda bastante. E tem um e-mail. Ainda sobrou papo para mais 2 horas. Lamentavelmente, o nosso tempo acabou, né? Uma santa oportunidade para que vocês venham mais uma vez aqui. E eu os explore mais uma vez aqui, trazendo essas boas informações para a gente. Tá ótimo. Só para completar sobre... Também, além de contratar uma nutricionista que vai te dar todo esse suporte, tanto de receita, como cozinhar, fazer também, você contratar um personal trainer, um profissional para te auxiliar, ou dentro da sua academia, procurar o professor lá para ele te ajudar. E não esquecer da nutrição. Não, assim... Ou melhor, não esquecer de se nutrir, né? Eu acho que assim, e também agradecer por nós estarmos aqui, vocês dando essa oportunidade de levar informação. Tá bem. Né? Obrigado por terem vindo, obrigado por terem trazido tanta contribuição. Né? Cansei? Não. Vamos malhar um pouquinho junto com esse pessoal aí. A gente encerra com malhação. Um grande abraço.